Raízes fortes, filhos seguros, é o papo a partir de agora aqui no Jornal da Fã. Jornal da Fã. Entrevista. Mandando um abraço para o Alberto Tadeu, que está dizendo aqui para levar o prefeito de Amparo para São Cristóvão para aprender por lá. E também aqui para o César Oliveira, que está correndo e ouvindo o Jornal da Fã. A corrida Muito fica bem. mais satisfatória, Bom né? dia, Cris. Porque está me ouvindo, né? Bom dia, Alexandre Wendel. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvintes da Fã. Um grande honra e um prazer estar aqui com você mais uma vez. Sempre Satisfação muito mais uma gratificante. vez. Wendel, nós estamos no Setembro Amarelo. Isso aí. Tema que, um mês que busca trabalhar essa temática da prevenção do suicídio. Este evento, vai ter alguma palestra voltada para esse assunto? Vai ter, principalmente porque a incidência do número de crianças que têm um pensamento suicídio aumentou muito. E o que assusta são essas crianças de 12, 13 anos cometendo suicídio. Então a gente está trazendo para cá um cara que é de Israel, ele fala português, que ele mora aqui há um tempo, que é o Ron Ahren. O Ron, ele tem uma técnica que ele diz que as crianças mandam sinais em casa antes de cometer o suicídio. Só que os pais não têm observado por falta de tempo, por quer que seja. Mas ele diz que as crianças emitem 7 sinais, ele vai falar dos 7 sinais que as crianças emitem em casa, que os pais podem perceber e evitar uma grande tragédia. Para quem está nos escutando mais uma vez, como é que surge a ideia de você dialogar com pais sobre a criação de filhos na atualidade? Legal, cara. Uma boa pergunta, Narciso. Eu acho que foi quase um chamado, sabe? A gente tem hoje uma diferença de gerações muito grandes. Eu acho que na época do meu pai, do seu pai, dos nossos avós, era muito fácil, porque a gente lidava com as crianças na base da imposição. Cala a boca, senão batem em você, coma, senão você apanha e tal, eu mando, você obedece. E as crianças hoje não são mais assim. As crianças hoje, elas têm uma independência maior, elas têm uma vontade própria, elas se impõem muito mais com os pais, tanto que tem crianças que escolhem onde vão sentar na mesa, escolhem o que comer, então elas têm um empoderamento muito maior que as outras gerações. Então tem uma diferença muito grande, uma dificuldade muito grande nas relações dos pais. Eu vejo muita reclamação de pai e mãe. No meu tempo não era assim. Não era assim. Naquele tempo, antigamente, você passava de olho baixo. Baixava uma a olhada cabeça, já era... Então, mas era uma relação de medo, né? Tem um pouco de tirania nisso aí. Então a gente tem que entender, é difícil para os pais dos dias de hoje entenderem, mas a gente precisa entender que a relação com esse outro não pode ser mais nessa tão perversa de tirania e de imposição das coisas. E saber lidar com essas gerações é que é a grande dificuldade dos pais. E daí o porquê a ideia de fazer esse evento, que é para os pais que têm dificuldade em lidar com os filhos. De toda maneira, hoje temos filhos gays, filhos homossexuais, temos filhos com pensamento suicida, temos filhos com depressão, filhos com ansiedade, né? Ansiedade porque o namorado não veio na casa no sábado, toma antidepressivo. Uma série de coisas que a gente tem que aprender a lidar que não acontecia antes. Com relação a quem está nos ouvindo e que quer participar. Eu preciso ter uma dificuldade de relacionamento com meu filho para ir lá? Não, inclusive tem jovens ligando, né? Assim, poxa, eu queria ver para eu mesmo entender o que está acontecendo comigo. Qualquer um pode participar, um evento é na UNIT. Para qualquer idade ou tem uma idade mínima? Não, é que tem um pouco de discernimento, né? Estiver estudando, um pouco de discernimento já é legal. Mas o evento é 18 e 19 de setembro no auditório da UNIT. Na segunda-feira começa à noite, às 19 horas, e na terça começa às 14, né? Porque são 6 palestrantes. Como e é que tá a à noite taxa de tem uma roda inscrição? de conversa. Bem, a taxa de inscrição está R$ 246. Se você comprar pelo Simpla, você pode pagar em 10, 12 vezes, que vai dar 20 e poucos reais por mês. Então tá É um bem investimento baratinho. que vale a pena. Vale, é bem diferente de um show. A gente tem muita facilidade de ir para show e para pagode, para gastar com cerveja, mas a gente está falando dos filhos, está falando da educação dos filhos. Eu acho que vale a pena você se voltar para isso. No dia 18 começa que horário? 19 horas, tem a abertura. E depois tem 2 palestrantes, o Marcos Bina, que chegou da Polônia, que vai falar como educar filhos homens. Tem eu falando também sobre raízes fortes, filhos seguros. E depois, no final, tem esse rapaz de Israel, o Ron Ahren, que vai falar sobre tabus na segunda-feira. Né? Na terça-feira? Aí na terça-feira já vem Lulu Lovelight, que é uma transgênero muito interessante. Ela vai falar justamente sobre isso. Né? Você tem um filho gay, um filho homossexual, o que você faz? Né? Geralmente as pessoas antigamente davam uma porrada e tinham que mudar esse pensamento da cabeça das crianças. E hoje você tem que saber como lidar com isso. Então os pais que levam choque com relação a isso, tem um filho gay, um filho homossexual, ela vai falar de uma maneira bem simples como lidar e como entender isso aí, e que as crianças hoje são mais fluidas. Né? Às vezes elas estão com 14, 15 anos experimentando um sexo homossexual e podem ter um outro caminho, não necessariamente que ela seja homossexual. Então as crianças experimentam hoje, os jovens experimentam as coisas bem mais à vontade do que era na nossa época. E vai ter a Mayara falando sobre menstruação, que é um tema muito interessante, e o
Aldo Rezende, que é um psicólogo daqui de Sergipe, que ele vai falar pais sólidos e filhos líquidos. É um tema muito interessante também. Com relação, meu caro Alexandre Wendel, a forma de se inscrever, só pelo Simpla ou tem algum outro canal, WhatsApp? É pelo Simpla, é mais fácil, né? Mas se ligar pra gente também, a gente tá com o ingresso lá na mão, a gente também vende. Tá? O Quem quiser ir na telefone- hora e comprar na hora de entrar, consegue? Pode comprar também na hora. Legal. É possível. Se tiver lotado aqui não, mas é possível sim. Quem quiser, não é bom arriscar. Não é bom arriscar, é melhor antecipar isso aí. Perfeito. E para quem muitas vezes não sabe onde é o Simpla, entra lá no Google, É Simpla. SYMPLA, Simpla. Vai PLA. lá, e a galera que compra ingresso sabe onde é que é. E procura lá Seminário Raízes Fortes, Filhos Seguros. Filhos E Seguros. no material gráfico todo também tem um QR Codezinho que você aponta para lá e já vai direto para as inscrições. Instagram. Tem o Instagram da Anjo, que é a associação que a gente montou, é uma ONG, né? É Educar_Anjo, né? Que é a associação que está cuidando dessa relação de pais com os filhos aí, que é bem legal. Com relação ainda a este evento, eu queria que você pudesse falar um pouco de uma pista que você me mandou no WhatsApp. Vai ter um Opa. livro sobre o assunto? Ah, legal, cara. Não, cara, esse é o livro, o nome do livro, inclusive, é o tema do evento, Raízes Fortes, Filhos Seguros. É o tema da sua palestra, então. Da minha palestra, da minha experiência, da minha visão como criança, né? Eu sou filho de pais separados. Minha mãe, inocentemente, a minha mãe só estuda até a 4ª série, ela fala assim, esse meu filho é filho de uma camisinha furada. E daí eu vou partindo em cima das coisas que os pais falam, que vão falando pra gente, que podem, dependendo como a criança percebe essas falas, pode fazer muito mal para a criança ou muito bem. Coisas que a gente fala corriqueiramente, você não serve para nada, tudo que você pega você quebra, você não vai ser nada de nunca na sua vida se não estudar, e como isso afeta a criança. Então, esse livro fala da maneira que, na minha infância, eu percebi as coisas, graças a Deus eu pude perceber de uma maneira positiva, mas podia ter percebido de uma maneira muito negativa, e podia estar hoje com tráfico, com drogas, me sentindo uma criança rejeitada, e graças a Deus não foi bem assim, é isso que eu quero passar para os pais e as mães também nesse livro. Reforça aí, então, para quem está nos ouvindo, poder convidar de forma firme mesmo, para quem esteja aí se empolgando por esse assunto, fica lá se questionando. Mas, poxa, legal. Parte do que ele falou eu vivo no dia a dia, então vou lá para poder Então partilhar você que essa está me escutando experiência. agora, se você tem algum medo secreto como pai e mãe, uma coisa que você não pode falar nem com seu cônjuge, assim, poxa, eu acho que eu fracassei, eu acho que eu não dei certo nisso ou naquilo e tal, eu queria resolver essa dúvida sobre meu filho e tal. Vai lá no evento, vai lá no seminário, tem 6 palestrantes bem interessantes para falar com vocês e para tirar essa dúvida e deixar você de uma maneira mais confortável para que você não diga no futuro, eu fracassei como pai, eu fracassei como mãe. Alexandre, a Anjos, ela vai ter uma continuidade de atividades daqui para frente, após esse seminário? Então, ela nasce com um seminário, depois ela vai com um livro e a gente vai fazer uma série de publicações para pais e mães, né? Para que eles entendam como lidar e fazer ações também. A ideia, inclusive, é chegar na rede pública. Era isso que eu ia dizer, eu estou sabendo que você está querendo para chegar para os palestrar. pais e as mães na rede pública, das escolas públicas, para que também eles possam ter esse conforto de saber como lidar com os filhos, né? E é onde tem uma agressividade muito maior, né? Eu estava entrevistando a Lulu e ela falou de filhos homossexuais que os pais botam para fora de casa com 8, 10 anos e acabam sendo travesti na rua, vendendo corpo e tal. Isso podia ser amenizado se você tivesse um pouco mais de compreensão. 18 e 19 de dezembro, no auditório da UNIT Farolândia. UNIT Farolândia, Padre Arnaldo. Seminário Raízes Fortes, Filhos Seguros. Compre já a sua inscrição no Simpla. Telefone de contato, 79999764940. 79999764940. Ou pelo fixo 3255-4940. Alexandre Wendel, obrigado pela participação. Muito obrigado de coração, obrigado a todos os ouvintes da FAN, obrigado a galera do Instagram também. Espero todos vocês por lá. Muito bem, parabéns pela iniciativa.